mês de junho, época das festas juninas, muita comelança, muitos pratos legais, entre eles a paçoca e o quentão. E é isso que eu vou mostrar hoje para vocês, uma receita utilizando a paçoca e o quentão. Vou mostrar um cupcake de paçoca com um merengue de quentão delicioso para a gente fazer, para a gente brincar um pouquinho nessa época que é uma época bem gostosa. Então, para essa receita, preciso uma xícara de açúcar refinado, 2 ovos, 3/4 de xícara de leite, meia xícara de óleo, 6 paçoquinhas, que é a paçoquinha de rolha, 2 xícaras de farinha de trigo e uma colher das de sopa rasa de fermento em pó. Essa base é para o cupcake, então a gente vai preparar a massa. Para o merengue, que vai ser aquela cobertura, a gente vai utilizar 2 xícaras de açúcar refinado, um pedaço ou aproximadamente 30 gramas de gengibre, canela em pau, de 5 a 6 cravos da Índia, limão, eu vou utilizar um pedaço de limão, o quentão, a cachaça não pode faltar, então aqui eu estou trabalhando com aproximadamente meia xícara de cachaça. Eu quero um sabor bem leve, não forte de cachaça. 2 xícaras de água e para formar esse merengue, 2 claras. Bem, vou iniciar o processo então pela massa. Essa massa ela não tem segredo. Na batedeira a gente vai colocar o açúcar, os ovos e a paçoca. Levo e vou deixar batendo por aproximadamente uns 5 minutos. Bem, já bateu por aproximadamente 5 minutos. Agora em velocidade baixa eu vou acrescentar o leite e o óleo. Deixo só incorporar. Nossa massa praticamente pronta. Agora é só acrescentar a farinha aos poucos, intercalando com o fermento. Envolva. Lembrando que quando a gente vai trabalhar com massa de bolo, não é aconselhável a gente bater a farinha na batedeira, é só incorporar. Acrescenta o restante da farinha e o restante do fermento. Mistura. Olha como é que a massa fica bem bonita. Então agora já chegou no ponto, é só colocar nas forminhas. Eu reservo, aqui eu venho com uma forma de cupcake. Lembrando que se você não tiver essa forma em casa, você pode utilizar a forma de empadinha, que custa barato no mercado, ou até mesmo aquelas formas de alumínio, que muita gente trabalha com o petit gâteau. Eu cortei alguns pedaços, um quadrado de papel manteiga, e eu vou usar esse papel manteiga como base, para ficar mais rústico, para ficar mais apresentável. Então, ó, eu vou colocar o papel manteiga no fundo e com o auxílio das mãos, eu vou apertar e o próprio peso da massa vai fazer com que ele afunda. Então, agora eu venho com a massa e coloco no centro. Dou o acabamento, um pouco mais de massa. Pronto. E vou fazer nos demais. Essa receita, ela rende 12 cupcakes do tamanho tradicional. Então já coloquei na forma, agora é só levar ao forno, lembrando, forno pré-aquecido, 180 graus, por aproximadamente de 15 a 20 minutos. Enquanto o cupcake está assando, a gente vai preparar então a base do nosso merengue de quentão. Para isso, a gente vai preparar o quentão tradicional, só que eu vou deixar ele cozinhar por um tempo maior, para que a gente consiga uma calda para fazer o merengue. Então, na panela, eu vou colocar o açúcar e vou começar a caramelizar esse açúcar. Para que a gente consiga, então, essa caramelização, na hora que a panela começar a dissolver esse açúcar, a gente abaixa o fogo e eu vou apenas balançar a panela até que ele caramelize por igual. Na hora que ele começar a dourar, eu vou acrescentar o restante dos ingredientes e finalizar com a água. Como eu falei, então ele começou já a caramelizar e é só balançando. Não quero que ele fique aquela tonalidade muito escura, então já vou colocar a canela, o gengibre, o limão, coloco o cravo e agora é só colocar a água. Então é só deixar agora ele ferver até ele chegar no ponto de fio médio para forte. Já enquanto eu vou cozinhando, eu já vou bater as claras em neve. Então eu tenho as 2 claras, é só colocar na batedeira e ligar, deixar ela chegar em neve bem firme. Bem, a calda então já chegou no ponto.
Olha como é que ela fica. Para a gente fazer o teste, sempre retira do fogo, vem com uma colher e a gente vai contar a última gota. Ele vai cair, formar um fiozinho e quebrar. Esse é o ponto da calda. Vou colocar a cachaça agora. E aqui a gente tem que lembrar que, como passou de 65 graus, o álcool da cachaça evaporou e ficou apenas o sabor. Então eu vou retirar a canela com as especiarias, então. E como eu falei, a clara já está em neve. Agora a gente vai incorporar essa calda na clara em neve. Então, em velocidade baixa, eu vou incorporar a calda em fio e aos poucos. Sempre deste jeito. Calda incorporada. E agora eu vou deixar batendo por aproximadamente 20 minutos. Ou até esse merengue ele esfriar. Então é só aumentar a velocidade e deixar ele batendo. O nosso merengue pronto. Olha como é que fica a textura dele. Agora é só colocar num saco de confeitar. Bico pitanga. Vem sobre o cupcake assado. Olha como é que ele fica. A textura dele fica extremamente fofinho. Depois dele frio, é só a gente vir com o nosso merengue. Coloca por cima. Vou fazer isso com todos. E aqui eu vou salpicar um pouquinho de canela. E a gente pode decorar ou com um pau de canela ou com um pedaço de paçoca. Aqui eu vou colocar ele assim. Então tá aí uma opção para a festa junina, opção diferente, misturando esses sabores deliciosos que a gente tem nessa época do ano. Mas é uma receita prática e deliciosa.